Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor. Bem com vocês? Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou professor de álgebra linear e geometria analítica desta turma, a turma 480. Função, então, das nossas restrições, né, que já são bastante conhecidas, que elas já vêm sendo impostas desde o ano passado, e através também das posições divulgadas pela universidade, né, pela reitoria, nos comunicados com a comunidade acadêmica, vocês foram informados, e nós também, professores, que neste ano de 2021, nós vamos iniciar as aulas neste formato remoto, né, em cada um através do seu dispositivo, celular, o computador, e assistindo às aulas através do Zoom, né, que é este programa que permite esta conexão, né, e eu, então, através desse recurso, vou apresentar para vocês, né, as informações, os conteúdos previstos aqui no cronograma, e na medida que o tempo vai passando, né, se houver alguma mudança, se houver um abrandamento das restrições, né, talvez a gente venha mudar o formato das aulas, mas não convém fazer qualquer especulação nesse sentido, né? A gente vai trabalhar neste formato enquanto não houver nenhuma mudança. Prefiro encarar desta forma. Você já, para quem era aluno aqui da universidade em 2020 ou em outra instituição, talvez em algum colégio, vocês sabem que a gente não tem como fazer uma previsão de qualquer alteração, então vamos a cada dia, né, fazer a nossa atividade e acompanhar as modificações que eventualmente venham a ocorrer. Bem, pessoal, então, assim, o que eu fiz, né, eu pensei primeiro na organização do material, então, para quem entrou no Moodle não tem quase nada ali, né, então eu preferi ainda não postar os arquivos, eu estou organizando, e o próprio plano de ensino, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, né, que é uma previsão de diversas atividades das aulas, atividade de avaliação, os recursos que nós vamos usar, né, um detalhamento maior com as datas, etc. Então, eu preferi trabalhar com vocês na aula de hoje este arquivo, que é o plano de ensino. Eu vou apresentar em seguida para vocês, vou abrir o arquivo, vou fazer os comentários, né. Se tiver que fazer alguma modificação, eu faço já na aula de hoje, e depois vou colocar no Moodle a versão definitiva, digamos assim, né? E por que eu estou expressando dessa forma, definitiva entre aspas, né? É porque a situação ela é bastante peculiar, né, pessoal? Nós estamos vivendo um momento extraordinário, eu diria, né, em que as coisas não estão acontecendo como a gente estava acostumado, né? Então, o planejamento que eu fiz, né, ele está baseado, então, em algumas hipóteses. Uma delas é que a gente vai continuar nesse formato de aulas remotas, né, usando os recursos do Zoom, do Moodle e alguns outros recursos que eu vou citar ali, né? Então, a gente sempre faz o planejamento, isso é uma coisa que talvez alguns de vocês já tenham a experiência de trabalhar e, de repente, fazer o planejamento, a gestão de alguma empresa, de algum negócio, enfim, né? Então, quando a gente faz o planejamento, a gente sempre imagina que as coisas vão funcionar bem, né, pessoal? A gente tem que ser otimista, a gente tem que ter esperança de que as coisas
vão funcionar bem, né? Então, se as coisas funcionarem bem, se tudo der certo, conforme o planejamento inicial, a gente vai cumprir, né, o que está combinado ali. Mas os imprevistos podem acontecer, né? Para quem foi aluno no semestre passado, né, nós tivemos alguns períodos, por exemplo, em que o Moodle apresentou dificuldades de acesso, né? Certos dias o Zoom não funciona, né? Às vezes a internet da minha casa apresenta problemas de conexão, então eu posso, num determinado dia, não conseguir me comunicar, né? Então, diversas são as situações que acontecem. E à medida que os problemas ocorrem, a gente tem que procurar uma solução, né? Então, o planejamento, ele é sempre idealizado, né, no melhor cenário possível, tá? E aí, contando que as coisas ocorram da melhor forma, né, a gente vai cumprindo com o que foi inicialmente planejado, tá? Bom, então o nome da disciplina é Álgebra Linear e Geometria Analítica, né, pessoal? É uma disciplina de 4 créditos que tem, digamos, o objetivo de apresentar, né, alguns conceitos da álgebra linear. A álgebra linear é uma área da matemática que trabalha essencialmente com operações com matrizes, sistemas de equações lineares, vetores, transformações lineares, né? Então, é uma área da matemática muito importante dentro do cenário atual, né, dentro da ciência da computação, da engenharia da computação, né, da física e de outras áreas da engenharia civil, da engenharia elétrica. Por quê? Porque a álgebra linear é a álgebra que trabalha com as matrizes e hoje, né, os problemas, né, modernos, os problemas que são resolvidos nessas áreas todas que eu citei, e muitas vezes, na maior parte das vezes, são retratados, são os dados, né, eles são armazenados em matrizes, né? A matriz é como se fosse um número moderno, né? Então, a álgebra linear, desde seu aparecimento, né, desde seu surgimento como uma área consolidada dentro da matemática, vem se desenvolvendo. Existem hoje muitos livros que tratam desse assunto, livros escritos em inglês, livros escritos em português, muitos autores já consolidados, autores renomados, autores brasileiros, né? O falecido professor Elon Lages Lima, professor Cláudio Dino, professor aqui da URGS, escreve livros de álgebra linear, né, entre outros autores. Então, o professor Boldrini, da Unicamp. Então, tem muitos autores brasileiros que tratam da álgebra linear. E a geometria analítica, ela é uma área de conhecimento que está relacionada com figuras conhecidas, né, de vocês. Todo mundo anda de carro, né, seja qual for o tipo de carro. E o carro anda sobre rodas, né, que são... tem um modelo matemático que é a circunferência, né? Então, a circunferência é uma curva presente nas nossas vidas, né? Vocês estão me vendo aqui numa figura retangular, né? O retângulo ali que é a borda aqui dessa imagem, né? Onde está inserida a minha fala, que é a minha imagem, né? E as figuras de vocês também estão inseridas, né, os nomes de vocês, as fotos, enfim, estão dentro de áreas retangulares, né? Então, como é que o Zoom, né, ele organiza isso, né? Tem que ter alguma matemática, né, que organiza esta tela para que a gente consiga, né, ver tantas fotos, tantos rostos aqui, né, e que tantas pessoas possam se comunicar simultaneamente através desse recurso, né? Então, tem que ter uma matemática que dê suporte, né, a esta comunicação virtual aqui.
E uma das bases desta matemática é a geometria analítica. Tá? Então, a geometria analítica é uma área muito interessante, tem inúmeras aplicações e, digamos assim, existe até uma expressão, né, que a pessoa vai inventar a roda, né, para dizer que é uma pessoa que vai fazer algo que já é bastante conhecido, e porque a roda é um marco, né, na história do desenvolvimento. A descoberta da roda, ela propiciou um extraordinário aumento, né, da capacidade de transporte de cargas e de pessoas, né, isso fez aumentar, né, o comércio e o transporte da riqueza, e consequentemente foi uma alavanca, né, que impulsionou o desenvolvimento da humanidade. Então a roda realmente é um marco na nossa civilização, né? E se vocês olharem assim, na história, esse é uma curva conhecida já há milhões de anos. E assim, pessoal, então eu vou apresentar para vocês, são pequenas histórias, só para vocês verem assim o alcance tanto da álgebra linear quanto da geometria analítica, né, que são duas áreas de conhecimento muito importantes dentro da matemática, e estão reunidas aqui nessa disciplina que tem esse nome, álgebra linear e geometria analítica. Então eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, né, detalhadamente, aqui com bastante calma. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Se você correu atrás da Stacy para fofocar, eu quero saber o que ela disse. Bom, pessoal, então, estão vendo aqui o documento? Sim. Certinho? Tá. Então, assim, ó. Aqui, esse documento, depois eu vou gerar a versão para disponibilizar ali no Moodle. Tem aqui o nome da disciplina, o código crédito, a turma 480 de álgebra linear e geometria analítica. Nossos horários, então, na quinta-feira é o horário JK. Então, as nossas gravações vão começar nas quintas-feiras às 17h30 e nas sextas-feiras às 19h15, tá? Que o horário LM, né, começa às 19h15. Então, meu nome completo aqui, Luiz Eduardo Uric, né, o meu e-mail para contato, eventualmente, né, quando for necessário. Tem aqui, então, a ementa da disciplina. Então, como eu disse para vocês aqui, a ementa é uma descrição bem genérica, né, dos principais pontos. Então, caracterização de vetores e suas operações. Então, os vetores são elementos da matemática que estão relacionados com quantidades como força, né, a velocidade de um avião, a velocidade de um carro, né. A velocidade é uma grandeza vetorial porque ela tem uma direção e um sentido, né? Enquanto aquela velocidade que é marcada, por exemplo, no velocímetro do carro, aquela é a grandeza escalar associada ao vetor velocidade, que é o chamado módulo, né? Então, quando a gente diz lá que um carro está, sei lá, 40 km por hora, significa que se aquela velocidade for mantida durante 1 hora, né, aquele carro vai percorrer 40 km, né, se ela se mantiver durante 1 hora. Esse é o significado, né? Mas como o veículo, né, o carro, o avião, ele se desloca, né, no espaço, né, ou numa estrada, no caso do avião, ele se desloca no espaço, né, aéreo. Então, quando ele muda lá, né, de sentido, muda, né, a direção, né, do seu movimento lá, e percorre lá uma certa rota, de repente ele faz uma mudança de 30 graus, por exemplo, em uma certa direção. Então, a forma de representar esse movimento é através de um vetor, né? Certo? Então, outro exemplo é a direção dos ventos, né? Que também pode ser representada por vetores. A gente vê na previsão, né, do tempo, quando a gente assiste certos jornais, e então a gente vê lá que
as pessoas que apresentam, né, a previsão do tempo muitas vezes mostram lá que a temperatura vai baixar ou aumentar numa certa região devido à ação do vento e aparecem umas flechinhas ali, né, certo? Indicando a direção, o sentido do vento, que é uma forma então simplificada e bastante importante de comunicação, né, entre os diversos centros que fazem estudos a respeito dos movimentos de ar, né, os movimentos, o vento, porque é um fator que tem um impacto muito grande, né, na temperatura e também em outras questões. Então, esse é um estudo de vetores, a gente então faz um estudo das operações. Os vetores então serão descritos algebricamente e geometricamente e as suas operações, né? A gente vai fazer, dentre as curvas, né, o estudo da reta e do plano no espaço, são equações que representam esses lugares geométricos, e o estudo de cônicas. Depois eu vou mostrar aqui no software, né, algumas cônicas, algumas curvas, e nessa parte, sim, pessoal, eu acho bem bacana assim, o estudo das cônicas, e eu vou propor então para vocês, depois eu vou detalhar isso, uma atividade assim, de avaliação que vai percorrer, que eu vou propor para vocês uma pesquisa, né, sobre o uso das cônicas no dia a dia das pessoas, né? Então, eu vou dar um prazo bem longo assim para vocês fazerem esse trabalho, né? Então vocês poderão investigar onde as cônicas são usadas na arquitetura, na construção de objetos, os mais variados e por diversas razões, tá? Isso é interessante porque vai permitir que vocês tenham uma ideia, né, da importância dessas curvas na vida das pessoas, tá? E isso acho que vai resultar uma atividade que vai servir para vocês aumentarem o conhecimento de vocês e vai resultar um trabalho bem bacana também. Depois o outro conteúdo que a gente vai ver aqui é o estudo de resolução de sistemas de equações lineares, caracterização de matrizes e suas operações, e o estudo de espaços vetoriais e transformações lineares. Depois, mais adiante, a gente vai detalhar, né, as matrizes, o que é uma parte mais abstrata, né, da nossa ementa, os chamados espaços vetoriais, que, digamos, genericamente, são lá, é o conjunto matemático, né, aquela construção, aquela abstração que nós matemáticos fazemos, que a gente chama de espaços vetoriais, que são aqueles conjuntos onde estão localizados os vetores. Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho isso aí. Então, tem aqui os objetivos, depois vocês podem ler com mais detalhe. Então, aqui os recursos, os procedimentos metodológicos, né? A gente vai usar então essas aulas gravadas através do Zoom, elaboração de textos que eu vou gradativamente publicar ali no Moodle, alguns PowerPoint explicados, quer dizer, de repente eu tenho lá um PowerPoint sobre um determinado assunto, publico lá, né? E vocês podem utilizar como fonte de consulta através do Moodle, que vai ser o nosso depositório de materiais, né? Bom, como é que vai funcionar, né, os vídeos? Cada aula que tiver síncrono, né, no horário ali, como está sendo a aula de hoje, ela será gravada, né, e eu vou disponibilizar os vídeos numa playlist no YouTube, tá? E essa playlist, então, vai conter todos os vídeos num lugar só. Então, ali no próprio Moodle, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, deixa eu...
geometria analítica. Ó. Então aqui, ó, esse link para as aulas do Zoom, quando vocês clicarem ali, ele vai direcionar lá para a playlist, né? Então aqui no Moodle não vai ter nenhum vídeo, não vai ter nenhum link além desse aqui, certo? Aí vocês vão ver lá dentro dessa playlist, né? Geralmente eu organizo, vou identificar, melhor dizendo, a gravação, o vídeo, com o assunto e a data, certo? Aí vai ficar ali, né, disponível, vocês acessam, né, em qualquer horário. No semestre passado eu usei esse recurso, funcionou muito bem, tá? Nunca deu problema assim de algum vídeo não funcionar. Geralmente funciona, tá? E aqui no Moodle vai estar disponível esse link do Zoom, tá? Então a minha sugestão para vocês é que vocês salvem esse link das aulas numa agenda do Google, alguma coisa assim, para não precisar entrar no Moodle aqui todas as aulas para pegar esse link, né? Ou deixar lá no favoritos, enfim. Porque daí, eventualmente, se o Moodle não estiver funcionando, não vai impedir vocês de ter o link, tá? Porque esse link aqui é permanente, esse link aqui vai ser usado em todas as aulas da álgebra linear e geometria analítica, será esse mesmo. Então, salvem ele em algum lugar, né? E aí vocês não dependem de utilizar o Moodle para acessar esse link, tá? Então, é uma sugestão, evita transtornos aí de última hora e de repente chegar ali, pô, tem que entrar no Zoom ainda, né? Então, já salva e vai direto ali, tá? Bom, então assim, pessoal, eu tenho alguns livros lá na biblioteca, depois a gente pode comentar mais detalhadamente, né, que vocês podem usar para acompanhamento e apoio de esclarecimento de dúvidas, ver exemplos, essas coisas. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Então aqui tem alguns recursos computacionais, que eu vou chamar assim, né, que são programas que funcionam diretamente na internet. E eu comecei, por exemplo, o GeoGebra, até por sugestão de um aluno aqui da turma de álgebra linear e geometria analítica no semestre passado, eu estava falando sobre cônicas, ele deu a sugestão: professor, eu conheço o GeoGebra, o senhor tenta lá e tal. Eu comecei a usar e realmente é um software muito bom. Ele tem essa versão aqui, ó, em português, né, todo o menu ali em português, e ele funciona, né, tu não precisa baixar o programa, ele funciona ali no navegador, né? Então ele é muito bom, e depois a gente vai testar aqui, vocês vão ver que é bem fácil de escrever as equações, associar a equação ao gráfico, dá para fazer um monte de coisa, na parte de cônicas. As operações com matriz e resolução de sistemas, a gente vai fazer alguns exemplos aqui nesse outro programa, que é o Octave Online, ou Octave Online, né, questão da pronúncia. Também para quem já utilizou, o Octave, ele tem uma versão gratuita que tu pode baixar. Eu tenho, por exemplo, no meu notebook aqui, eu tenho uma versão do Octave que roda no ambiente Windows, tudo, eu baixei o programa, ele funciona muito bem. Mas para as aulas, assim, o online também é bastante prático, então, eventualmente, eu vou utilizar. E tenho também uma página da Wolfram, eu sei que alguns professores utilizam em outras disciplinas, né? Também é possível efetuar nesta página cálculos com matriz, vetores, esboçar gráfico de curvas, etc. Mas aí, com o andar das aulas, a gente vai se familiarizando com esses recursos, né? E hoje é uma tendência, né, pessoal? Hoje é uma tendência da gente ter, lançar mão, né, usar esses recursos, porque isso, principalmente nessa modalidade em que as aulas estão se desenvolvendo, né, que cada um está num lugar, né? Então, digamos assim, natural e recomendável que
que a gente utilize esse tipo de recurso. O que a gente tem que procurar fazer, né, ao usar esse recurso? Usar com consciência, né, saber o que está fazendo, né, saber justificar os resultados, entender o porquê que tal coisa aconteceu, né, e não simplesmente sair usando assim de qualquer maneira. Essa é a diferença entre aquela pessoa que aproveita, né, que tira proveito de um recurso computacional de modo qualificado, né? A pessoa que sabe o que está fazendo e está usando aquele software, está usando aquele programa para minimizar a parte operacional, né? Aquela parte mais mecânica de fazer uma conta que a máquina pode fazer no nosso lugar, né? Essa é uma ideia que está, digamos, disseminada em toda a sociedade, né? Os trabalhos que são repetitivos, são trabalhos mecânicos que podem ser realizados por máquinas, trazem mais conforto para os seres humanos, né? Por que a gente vai carregar uma pedra se a gente tem uma máquina que pode fazer isso, né? Então, a mesma coisa com certos cálculos. A diferença é que a gente precisa saber fazer os cálculos, porque há um detalhe importante, né, que eu sempre chamo a atenção, que as máquinas elas estão a serviço do homem, elas devem estar a serviço do homem. Então, o homem é que precisa saber o que a máquina vai executar, é o homem que manda, né? Então, a gente tem que saber o que está por trás dos cálculos e isso aqui está certo, isso aqui está errado, alguma coisa aconteceu. Então a gente tem que ser capaz de entender o procedimento para poder interpretar corretamente os resultados, né? Porque senão a máquina apresenta qualquer coisa e se a pessoa não sabe interpretar, ela acredita em qualquer coisa que a máquina apresentar e não é assim que deve ser, né? Então aqui eu repeti no plano de ensino o link das aulas para deixar registrado, né? Então, uma coisa muito importante que, né, sempre gera muito interesse da parte de todos, e com razão, né, é a questão da avaliação. Então eu registrei aqui, pessoal, como serão feitas as atividades de avaliação, que estão previstas 4 atividades avaliativas, mas isso tem que ficar bem claro o significado, né, dessas 4 atividades. Elas serão individuais ou em grupo, né, cada uma valendo até 10 pontos, podendo ser quebrados em atividades menores, valendo parte do grau dessa atividade. Então, isso quer dizer que a atividade A1, por exemplo, eu posso dividi-la em 2 etapas. A atividade A2 eu posso dividi-la em 2 etapas, ou 3 ou 4, certo? Isso eu vou definir também com o andar das aulas, né? Então, a ideia é que eu tenha a liberdade de fazer a melhor configuração, né, para as atividades de avaliação, de acordo com o andamento da disciplina. Isso vai fazer com que a gente consiga diluir, né, as atividades, ou, de repente, eu deixo, por questão de calendário, eu vou fazer uma atividade mais extensa, isso tudo eu vou combinando com vocês, né? Mas lá no registro final vai ter 4 notas, né? E que eventualmente lá no cálculo intermediário, digamos assim, alguma dessas notas ou todas elas poderão ser quebradas, né, subdivididas em menores atividades. O que interessa é que vai ter 4 notas finais, a 1, a 2, a 3 e a 4, e a média dos trabalhos, que eu vou chamar de G1, é a nota lá do final do semestre, tá? E aí, feitas todas as atividades, eu vou calcular essa média. Se o aluno tiver G1 maior ou igual a 7, ele estará aprovado, porque vocês terão presença, né, nas aulas, tá? Aí vamos supor que o aluno está aprovado lá, bom, né, encerrou o semestre para ele, tudo bem. Eventualmente, um aluno que não tenha ido bem ou não tenha conseguido entregar alguma atividade, poderá fazer uma atividade extra com todo o conteúdo estudado, que vai substituir aquela atividade que ele não entregou, ou que ele não conseguiu tirar uma boa nota, e aí eu substituo ali naquela fórmula e recalculo o grau G1, e se então este valor
for superior ou igual a 7, o aluno, né, estará aprovado. Tá? É bem simples, a ideia da fórmula que a gente conversou, eu conversei com os demais professores, né, os colegas que são professores das outras turmas de álgebra linear e geometria analítica, para a gente adotar esta mesma fórmula que ficou bem simplificada. Aí tem os requisitos para realizar o G2, né, que é uma prova lá no final do semestre para quem não conseguiu ser aprovado no G1. Vamos supor que a pessoa tirou G1 igual a 6, após a realização do trabalho extra dele, né? G1 igual a 6, então ele precisa fazer o G2. Para ser aprovado no grau G2, ele tem que ter um grau G1 somado com G2, dividido por 2, maior ou igual a 5. Né? A média entre o G1 e o G2, a média aritmética simples, que é o chamado grau final, para aprovação tem que ser maior ou igual a 5. Né? Para aqueles alunos que fizerem o G2. Aí tem uma série de informações sobre justificativa de falta, que nesse momento, né, na situação atual, não tem muita importância aqui, tá? Revisão de prova também. Aqui tem os livros que são indicados na bibliografia básica e na bibliografia complementar. Alguns desses livros vocês encontram na biblioteca, né, o livro físico, e alguns são livros que têm acesso online, né? Isso é bastante importante e facilita bastante. E aqui, pessoal, então vem o famoso cronograma, né, com as definições dos assuntos que nós vamos trabalhar ao longo das aulas. Então ali eu destaco, né, que esse cronograma é sujeito a alterações em função desse contexto que nós estamos vivendo e também porque, como eu disse, né, nem sempre a gente consegue cumprir com o que é planejado. Né? Então, a gente está hoje é dia 4 de março, a gente vai fazer aqui a apresentação do plano, a gente vai começar estudo de vetores. Como eu disse para vocês, então, o vetor, né, o vetor mais conhecido, né, e que está presente no dia a dia nas nossas vidas é o vetor da força gravitacional. Né, é o que faz a gente ficar preso, né, grudado, melhor dizendo, a superfície terrestre. Né? Então, a força gravitacional é uma força que a gente sente em todos os momentos da nossa vida. Né? E é um vetor, é representado por um vetor porque tem os 3 elementos, né, característicos de um vetor. Né? A direção, o sentido e o módulo, o comprimento. A direção, né, é de cima para baixo, a direção é vertical, melhor dizendo, né? O sentido é de cima para baixo, no sentido do centro da Terra, né, em qualquer ponto da superfície terrestre, quando uma pessoa está, né, em qualquer que seja o ponto, a força gravitacional vai apontar de cima para baixo, no sentido do centro da Terra. Até na segunda-feira, né, eu participei de um seminário aqui na PUC, um professor de física falando sobre a teoria do terraplanismo, né, que ele diz que é interessante, que tem muita gente que acredita, né, nessa teoria, e ele falou uma coisa interessante, que ele concorda que até algumas pessoas se convençam daquilo ali, né, porque o pensamento de algumas pessoas é muito sujeito à influência, né, de um discurso assim, emotivo, um discurso que convence as pessoas. Tem pessoas que têm a capacidade de convencer outras, né? Ele diz que nos Estados Unidos, por exemplo, foi feita uma pesquisa que em muitos programas de televisão, os apresentadores que chamavam os terraplanistas para apresentar suas teorias, né, sobre esse assunto, muitos dos apresentadores acabaram se convencendo e acabaram se convertendo ao terraplanismo. Né? Aqui no Brasil, eu assisti um programa uma vez num canal de televisão brasileiro, com quatro rapazes, assim, já homens, já com quase 30 anos de idade, os 4 ali, convencidos, né, de que a Terra é plana, uma coisa assim incrível,
que as pessoas estavam ali num programa de televisão defendendo e apresentando um modelo, uma maquete, né, da Terra como sendo uma superfície plana. Isso é uma coisa incrível, que ainda existam pessoas que acreditam nessas coisas. Né? E então, assim, voltando, né, à questão dos vetores, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O mapa de eventos aqui. Isso vai aparecer para mim aqui. Tem algumas páginas aqui que funcionam bem, deixa eu ver aqui. Isso aqui não está funcionando muito bem. Vamos ver se vai aparecer aqui. O laser funcionou, agora não está. Vamos ver aqui. Está carregando. Aí demora um pouquinho, ó. Vocês vejam aqui, ó. Isso aqui, vocês conseguem enxergar aqui, pessoal? Estão enxergando as setinhas aí, não? Aparece para vocês? Tá. Uhum. Ótimo. Então, o que é esse? Isso aqui é um mapa, né, da circulação do ar, né, o vento, tá? Numa região aqui, né, tem o Brasil destacado aqui, certo? Vocês estão, aqui tem uma bandeirinha, né? E aqui, ó, vocês estão vendo essas flechinhas, né? Então, isso aqui, cada uma dessas flechinhas, né, é um vetor que indica, então, a direção e o sentido, né, que o vento, aquela corrente de vento está soprando, né, como a gente diz. E também a ideia da representação é a seguinte, né? Quando uma flechinha é muito pequena, por exemplo aqui, ó, uma flechinha bem pequenininha, então ali a velocidade do vento é pequena. Quando a flechinha está mais comprida, né, a flechinha está mais comprida, aí a tendência é naquela posição, né, a velocidade do vento ser maior. Esse é o objetivo desse tipo de animação, né, usar setinhas com comprimentos diferentes. Tá? Quanto maior o comprimento, né, maior a intensidade do vento, digamos assim. Né, e aqui tem, por exemplo, ó, aí tu consegue até fazer ali um compartilhamento da previsão ali daquele local, mas isso é para quem é climatologista. Né? Então, essa é uma aplicação bastante interessante, né, do conceito de vetor, né, para mostrar onde pode eventualmente ter uma região que vai ter uma tempestade, por exemplo. Isso é muito importante, principalmente para quem os pilotos, né, e para quem trabalha na agricultura, na manutenção de redes de energia elétrica, enfim, uma série de situações em que, principalmente quando a pessoa vai trabalhar ao ar livre, né, que ela tem que ter uma informação a respeito, né, das condições atmosféricas e, em particular, da ocorrência ou não de ventos mais fortes, né, que podem causar problemas. Bom, então é um exemplo bem simples, né, de uma situação que influencia na vida de todos nós, né, porque a gente tem assistido aqui em Porto Alegre, em regiões próximas, tem esses episódios de tempestades muito fortes, né? Então isso acaba às vezes causando prejuízo para as pessoas, né? Prejuízos materiais e até prejuízos de outra ordem, né? Mais importantes. Bom, então o vetor por que eu estou destacando nesse caso, mas existiriam outras inúmeras aplicações, né, para mostrar a importância numa coisa que é do dia a dia mesmo das pessoas, né, não é uma coisa abstrata apenas dos livros, né. Mas é claro que a gente tem aqui no curso que tem uma preocupação também com essa questão mais básica, mais teórica, né, dá um fundamento, digamos assim, para o conceito. Então, a gente vai ver algumas aulas aqui sobre vetores, vai fazer algumas operações, algumas brincadeirinhas aqui nos vetores, né?
Então, digamos, nesse primeiro mês de março aqui, a gente vai ter essas diversas aulas sobre vetores e está prevista lá no dia 26 de março, então, uma atividade de avaliação que eu estou chamando de atividade A1. Tá? Então, assim, significa que a atividade A1 vai ser postada só no dia 26? Não, eu posso, como eu disse, dividi-la em uma semana antes, no dia 19, dia 18, uma parte da atividade A1 já está disponível, certo? Então isso vai ser de acordo aqui com o andamento. Né? Então, para ninguém ficar preocupado, digamos assim, né? Então eu vou dar prazos bem extensos aqui de entrega das atividades, né? A gente não vai se preocupar, vai ser 2 semanas, 3 semanas, isso tá? Não tem problema. Né? O que interessa é que vocês consigam resolver de modo satisfatório. Bom, olha, nós temos um feriado lá no início de abril, a Semana Santa aqui na universidade, de acordo com o calendário acadêmico, na quinta e na sexta, dia 1º e dia 2 de abril, não teremos aula. Tá? Aí na continuação ali a gente vai ver o estudo da reta, o que vai ser. Então, vocês podem os exemplos que eu vou fazer. Escreve interrogação lang igual a PT, underline PT maiúsculo, né, que é de português. Aí aparece lá o GeoGebra. Então coloca GeoGebra no navegador, ele vai ter a opção ali de o GeoGebra Org Classic em português. Seleciona ali, vai aparecer esta página aqui. Ó. Então aqui essa aqui é a área do gráfico, certo? E aqui assim, na parte esquerda superior, tem essa área aqui que vocês podem escrever aqui. Quer ver? Ó? Vou escrever aqui. X menos 2y igual a 1. Tá? Ó, é uma reta. Né? Tem a equação da reta. X menos 2y igual a 1. E quando eu termino de escrever, né, desde o início ele já vai interpretando, o cursor está parado ali, ó, vocês vejam que está desenhado ali, né, uma figura geométrica que corresponde àquela equação, certo? Ah, mas não é bem isso que eu quero escrever outra coisa. Bom, uma maneira é, ó, vai lá e deleta, por exemplo, escreve lá, y igual a 4x, ó, ficou bom, mas não é 4x mais 4, ó. Ah, não, peraí, professor, na verdade é 4x menos 8, ó. Aí tu vai lá, né, e vai ajeitando. Não é 4x, eu quero botar 2x aqui, pronto. Né? E aí tu vai ajeitando ali, ó, tu vai modificando, né? Vai modificando a equação, tá? Então, tá lá. Bom, cheguei lá na equação, tá bom. Né? Eu quero desenhar uma equação, uma curva de segundo grau, uma circunferência, ó, x elevado ao quadrado, aí bota o cursor para o lado ali, mais y elevado ao quadrado, né, o chapeuzinho 2, tá? Igual a 9. Então ele vai desenhar aquela circunferência, né? E ele não apaga, a curva anterior. Se tu quiser desenhar as duas no mesmo sistema, vai ficar ali. Tu pode, se quiser selecionar, pode dar entre, aí tu pode selecionar uma cor aqui, ó. Pode botar. Então, quer ver, ó? Configurações. Pode selecionar uma cor para aquela reta ali, por exemplo, vou botar em vermelho. Né? Então, há diversas possibilidades, né? Aí, por exemplo, eu quero identificar as coordenadas de um ponto aqui, ó. Quer ver? Tu vai lá, ponto. Olha, tu quer botar um ponto aqui, tu quer destacar aquele ponto, né? Tu bota ali. Isso tu faz com o botão esquerdo do mouse ali, digamos, né? Você está usando o mouse, ou então simplesmente pressiona aquela posição do ponto, ele insere um nome para aquele ponto, o ponto A, né? E ele vai te dizer embaixo, ali na linha embaixo, as coordenadas daquele ponto. Ó.
E aí, se tu quiser deslocar aquele ponto de lugar, tu vai lá e, ó, entendeu? Bem bacana ali, ó. Agora é o ponto 03, né? Que é a parte superior lá da circunferência. Né? Eu quero marcar um outro ponto, ó. Tá ali, eu vou marcar o centro da circunferência, ó. É o ponto 00. Né? E agora eu vou medir a distância entre esses dois pontos. Claro que a distância entre os dois pontos é 3, né? Porque o raio da circunferência é 3. Mas eu posso fazer isso no próprio, ó, medida do segmento. Ó. Tá vendo? Ele vai botar lá o segmento que a distância do segmento A, B é igual a 3, claro, né? É o raio da circunferência. Bem bacana, né? E alguns dos recursos que eu estou mostrando para vocês. E o legal é que a gente pode desenhar curvas que são meio diferentonas, quer ver? Ó? Vou botar uma curva aqui que eu acho que vai ser diferente para a maioria aí. Ó, x elevado a 4 mais y elevado a 4 igual a 1. Olha só que legal, né? Parece aquelas... A área, né, que a gente vê assim em alguns campos, né? Certo? É uma figura que não é usual, digamos assim, né? A gente não está tão acostumado a trabalhar com esse tipo de curva, e é uma curva muito bonita. Ela não é um quadrado, é uma curva suave aqui, ó, tá vendo? Certo? E não é uma circunferência. Né? Então é uma curva bem interessante, que tem também algumas propriedades importantes. Então, esse é o GeoGebra, e vocês vejam que a gente escreve assim, praticamente da mesma forma como se estivesse escrevendo a caneta, né? A gente vai digitando ali, a curva vai aparecendo. Dá para fazer, então, uma série de coisas aí com este programa. A gente pode exportar essas figuras, né, para um arquivo, né, pode movimentar aqui as curvas, né, enfim, tem uma série de recursos aqui. Ó. Vocês podem inserir pontos, né, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas aqui. Tá? Ó, desenhar círculos, definir por 3 pontos, arcos de círculo, né, ângulos, né, reflexão em relação à reta, tem uma série de coisas aqui. Ó, tá? Tem alguns recursos que eu confesso para vocês que eu nem conheço. Ó, tem elipses, parábola, hipérbole, né? Então, uma série de coisas aqui que a gente pode ir descobrindo, né, esses recursos. Então, a gente vai utilizar, né, tanto o Octave quanto o GeoGebra no estudo das cônicas. Né? Aqui no dia 23 eu deixei em branco aqui, porque talvez seja uma atividade assíncrona, né? Então eu posso marcar uma atividade assíncrona, vou deixar por enquanto em branco aqui. Né? Vou botar assim, ó, atividade... Então, no dia 29 de abril, lá no final do outro mês, né, uma segunda atividade de avaliação, que da mesma forma poderá ser subdividida. Né? As operações com matrizes, então, começam na segunda metade. Matrizes, cálculo de determinantes, algumas operações com matrizes, resolução de sistemas. Né? Os sistemas lineares são conjuntos, né, de várias equações que devem ser resolvidas simultaneamente, e existem o método conhecido como método de eliminação de Gauss, que é o método mais famoso, né, e considerado mais eficiente para a resolução desses sistemas. Então aqui a gente entra numa área, uma parte do curso um pouco mais abstrata, né, de espaços vetoriais, mas eu vou assim dar uma ideia, né, para vocês do que é um espaço vetorial. A gente não vai aprofundar muito aqui porque isso exige mais tempo, né, mas apenas para vocês terem uma ideia que é a estrutura matemática, que, digamos, dá a base, a segurança, né, para que certos resultados sejam válidos
na área de resolução de sistemas, em transformações lineares, em autovalores e autovetores, né, que são muito importantes, por exemplo, para a gente poder fazer o que a gente está fazendo aqui, né? O processamento de imagens, né, ele depende essencialmente de operações com matrizes, transformações lineares, autovalores e autovetores, né? Então, o que a gente está fazendo essa comunicação aqui, né, uma das bases teóricas sobre as quais essa tecnologia vem se desenvolvendo essa área de conhecimento que a gente chama de espaço vetorial e os seus elementos, os vetores, autovetores e transformações lineares, as bases ortogonais, as bases ortonormais, né, e as operações então com esses elementos. Então, né, a gente vai fazer o estudo do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Tá, no final de maio está prevista uma terceira atividade de avaliação. No início de junho, então, no dia 3, tem um feriado municipal, né? E as transformações lineares, matrizes, operações com autovalores e autovetores lá e no final. E lá no final de junho, então, uma quarta atividade de avaliação. Depois vem algumas análises, né? A gente analisa os resultados, dá tempo de eu receber os trabalhos, fazer as correções, dar um retorno para a turma, né? Divulgar as notas finais. Lá no início de julho, então, aquela atividade extra para substituição de uma das 4 atividades de avaliação previstas. E no finalzinho lá do semestre, no meio do mês de julho, então, o G2. Né? Então, essa é a ideia, né, deste planejamento que eu estou aqui apresentando para vocês como, né, o ponto de partida aqui do nosso curso de álgebra linear e geometria analítica. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre tudo que eu falei. Fiquem à vontade aí, pessoal, para esclarecimentos. O livro do Anton, será que ele é primeira edição ou será algum específico? O livro é assim, ó, na verdade, o, o livro do Anton, ele é uma referência bastante importante para o acesso à informação, porque ele tem uma versão online. Quer ver? Vamos dar uma olhada ali na versão que tem lá. Deixa eu ver aqui. Acho que está mais para cima ali. Eu até tinha aqui, deixa eu procurar lá no site da biblioteca, daí fica mais fácil. Se eu descobrir aqui o link permanente, já divulgo para vocês. Ó, tem esse aqui, álgebra linear com aplicações, tá? Então ele tem o acesso online. Vamos entrar aqui. Ó. Vamos pegar aqui o link permanente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link permanente aqui, ó. O livro é o álgebra linear com aplicações, tá? E vou colocar lá no porque a vantagem do link permanente é o seguinte, se o livro troca de lugar, bom, isso não é bem o termo, mas se ele troca alguma informação, alguma classificação, o link permanente, como o próprio nome diz, ele não muda, tá? Certo? Então, este link aqui, vocês acessando por ele, vocês vão direto no livro, né? Deixa eu copiar aqui. Bom, deixa eu entrar lá.
que daí ele vai pedir a identificação. O problema é que às vezes as conexões não são como a gente gostaria, né, pessoal? Bom, mas enfim, essa é a referência aqui, tá? Então agora, quando eventualmente vocês procurarem, tentem acessar através daquele link permanente que vai estar disponível ali no plano de ensino, tá? Então essa é a versão que eu vou usar, tá? Então quando eu, sei lá, indicar algum exercício, alguma coisa, eu vou retirar dessa versão aqui, tá? É de 2012. Tá bom? Agora eu não estou conseguindo abrir aqui por alguma razão, mas isso acontece, né? Tu já adicionou um link no Moodle também dele, senhor? Oi? Já tá lá na sua página. Tu já colocou lá na sua página inicial um link dele também? Do Moodle. Já tá lá pra gente um link. Ah, já tá lá? Ah, então tá bom. Ah, lá no Moodle? Aham. Na Ah, sua beleza. página. Dessa, Tá. dessa turma. Ah, beleza, então. Já está disponível lá. Tá. Não, mas aqui... Bom, depois aí eu vejo... Então, tudo bem, não tem problema. Tá. Então, assim, pessoal. É o que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje. Tá? Eu vou fazer, assim, ó, mais, não como regra, né, mas eu vou tentar fazer as aulas remotas, as aulas através do Zoom aqui, nas quintas e sextas-feiras, com duração aproximada de 1 hora, certo? E quando eventualmente, se numa determinada data, né, eu achar por bem, não, hoje não vai ter aula síncrona, vai ser uma atividade assíncrona, eu aviso vocês, né, ó, dia tal, né, vou tentar avisar com a maior antecedência possível, mas e eu vou usar o Moodle, né, como o nosso canal oficial de comunicação. Então procurem ter sempre, né, em mãos aí eu não sei como é que funciona, se você recebe uma mensagem no celular que você recebe quando eu mando aqui um aviso pelo Moodle? Via Chega e-mail. um e-mail com uma cópia da sua mensagem. É um e-mail. Tá? Uhum. Entra naquela caixa de e-mail cadastrado lá no Moodle, é isso? Eu Entra no recebo nosso normalmente e-mail uma cópia acadêmico. da mensagem no meu e-mail mesmo. No e-mail Ah, tá, e funciona bem, assim, as mensagens que vocês receberam. No semestre passado, por exemplo, quem era aluno, o professor mandava a mensagem, vocês recebiam sem atraso. Sim, bem tranquilo. Uhum. Tá, então tá bom. Se vem funcionando, né, deverá continuar funcionando esse semestre, tá? Então eu vou procurar organizar ali o Moodle com alguns materiais já para a aula de amanhã e vou gerar aqui a versão, então, em formato PDF do plano de ensino, né? E, então, essa é a minha ideia para a aula de hoje, né? Então, eu vou encerrar por aqui, se vocês não têm nenhuma pergunta, e retomamos aí amanhã às 19h15. Tchau, tchau. Tchau. Professor, Tchau, tchau, abraço. senhor. Tchau, até mais. Até amanhã. Abraço. Tchau, senhor. Tchau.